Oi, eu sou o professor José. Neste vídeo eu vou falar desse livro, História da Pedagogia, de Franco Cambi, editora Unesp, livro de 1999. Franco Cambi é um pedagogo italiano, nascido em 1940. Este livro tem 701 páginas, mas tirando a parte dos índices e das referências, são 633 páginas. Esse livro tem uma linguagem difícil e eu li esse livro inteiro 2 vezes. Este livro se parece muito com um livro de história normal, falando sobre o mundo antigo, a época medieval, a época moderna e a época contemporânea, que é a nossa. Franco Cambi define didática como a arte de ensinar. E a educação pode ser definida como um conjunto de conhecimentos ou de práticas sociais. Neste livro, Franco Cambi comenta sobre vários estudiosos. Eu vou citar apenas alguns. Por exemplo, o filósofo italiano Roberto Ardigò define pedagogia como a ciência da educação. Mas Franco Cambi explica que, na segunda metade do século XX, ao considerar a psicologia, a sociologia e a tecnologia, por exemplo, passou-se a se falar sobre ciências da educação. É por isso que antes do século XX falava-se sobre história da pedagogia, a qual surgiu nos séculos XVIII e XIX, a qual não incluía a psicologia nem a sociologia, baseando-se apenas na filosofia positivista ou idealista. Mas que na segunda metade do século XX passou-se a se falar em história da educação, pois passou-se a incluir a psicologia e a sociologia, por exemplo. Franco Cambi explica que a forma de entender a história mudou devido a 4 fatores, a saber, o surgimento do marxismo, que fala sobre as lutas de classes, da revista francesa Análise, surgida em 1929, da psicanálise de Freud, analisando o papel da família na sociedade, e do estruturalismo, que é a ideia de que existem estruturas que regulam os comportamentos das pessoas. Mundo antigo. A época do Neolítico ocorreu entre 8 ou 10 mil anos atrás, em que nascem as primeiras civilizações agrícolas. A primeira produção do alfabeto ocorreu na Fenícia, na cidade de Biblos, onde havia indústrias de papiro. Franco Cambi explica que a Grécia clássica e helenística, ou seja, a Grécia antiga, é a base da educação ocidental. No mundo antigo, a escola da Grécia e do Egito atendiam os filhos dos governantes e da classe média. No Egito antigo, existia a Casa da Vida, na qual havia instrução superior. Na Grécia antiga, em Atenas, desenvolveu-se a paideia, que foi uma base da pedagogia antiga, considerada como o ideal de formação humana, a paideia. Na Grécia Antiga também havia a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, que eram centros de cultura superior. O filósofo romano Marcos Varrão, nascido em 116 a.C., apresentava uma formação erudita, com gramática, lógica, retórica, música, astronomia, geometria, aritmética, medicina e arquitetura. A Idade Média. A Idade Média vai desde o fim do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 d.C., até a descoberta da América em 1492. A primeira parte da Idade Média é chamada de Alta Idade Média, a qual tem início com as invasões bárbaras e termina por volta do ano 1000 d.C., na qual temos uma sociedade feudal, que era um sistema de defesa, e também havia o monasticismo.
O surgimento do feudalismo na Europa aconteceu devido à invasão islâmica ao sul, a invasão dos hunos ao leste e os escandinavos ao norte. E devido a isso, tanto o caminho pelo mar Mediterrâneo quanto os caminhos por terra tornaram-se perigosos para o comércio. E por isso os grupos se fechavam entre si. A escola como nós a conhecemos, com um professor e vários alunos, tem origem na Idade Média. E o uso de avaliações e de prêmios e castigos vem das escolas monásticas e das universidades. Durante toda a Idade Média e também em parte da Idade Moderna, que não é a idade que nós estamos na contemporânea. A Idade Moderna terminou no século XVIII. Então, as pessoas do povo eram analfabetas, mas as classes altas eram, em geral, alfabetizadas. No século VI, na França e na Inglaterra, as escolas se instalavam nas catedrais, que vieram a se tornar as escolas catedrais, nas quais utilizava-se o trívio, que era composto de gramática, retórica e dialética, e também o quadrívio, que era composto de aritmética, geometria, astronomia e música. A segunda parte da Idade Média é chamada de Baixa Idade Média, que vai do ano 1000 depois de Cristo até a descoberta da América em 1492, em que surge a burguesia, que era uma classe social urbana e que fazia intercâmbios comerciais. A burguesia surgiu após a invasão dos sarracenos, que era um povo pré-islâmico, e dos normandos, povo germânico, em que as cidades transformaram-se em burgos. Ou seja, burgos eram cidades protegidas com muros, torres e fortalezas. Ao redor desses burgos formaram-se novas cidades. E com isso, após o ano 1000 depois de Cristo, houve um crescimento econômico. E com isso desenvolveu-se a classe dos mercadores. Essa classe chamava-se burguesia, a qual tinha um aspecto mais laico e não mais condenava o lucro, desenvolvendo o princípio de que o dinheiro não é obtido apenas por meio do trabalho, mas sim o dinheiro também pode ser obtido por meio do próprio dinheiro, surgindo daí o protocapitalismo, ou seja, a primeira ideia de capitalismo, e também surgindo os bancos. Na época medieval, o nível superior de educação transforma-se em instituição, e as maiores universidades europeias surgiram na Itália, na França e na Inglaterra. Por volta do ano 475 d.C. e 500 d.C., o ensino superior se desenvolvia em Constantinopla, que fica na Turquia, e em Alexandria, que fica no Egito, e em Beirute. Época moderna. A época moderna tem início no século XV, com a queda do Império do Oriente, em 1453 d.C., ou com a descoberta da América em 1492, e termina no século XVIII, com a Revolução Francesa, em 1789. Ou seja, é um período que passa pelos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. A Renascença, também chamada de Renascimento, é o período entre os séculos XIV até o século XVI, iniciando no século XIV com a formação dos Estados Nacionais na Europa, com a queda da universalidade papal e com o desenvolvimento da burguesia. Juntamente com o início da Renascença, temos em paralelo a concepção do humanismo, a qual coloca o ser humano como o senhor do mundo, ou seja, o ser humano no centro, voltando-se para os estudos clássicos da antiguidade. A ideia do humanismo foi apresentada inicialmente pelo poeta italiano Petrarca, lá para os anos de 1401 d.C. em diante, ou seja, no século XV,
Com a invenção de Gutenberg da máquina de imprensa, ou seja, uma impressora, as novas ideias foram propagadas. Ou seja, antes não havia máquina de impressora, era tudo feito, os livros eram feitos à mão. Então era mais difícil você propagar os livros. Com a invenção dessa máquina de imprensa, a impressora, ficou mais fácil de você reproduzir livros, copiar os livros pela máquina. Lá para os anos de 1501 em diante, ou seja, o século XVI, Maquiavel escreve a obra O Príncipe, a qual também é considerada como um tratado de pedagogia. E também ocorreu a Reforma Protestante em 1517 com Martinho Lutero. Também ocorreu a Contra-Reforma da Igreja Católica em 1545. Nos séculos 16 e 17 desenvolveu-se a Revolução Científica com o heliocentrismo de Copérnico, aperfeiçoado por Kepler, com a física de Galileu e de Isaac Newton. A grande inovação da ciência moderna foi o método científico, o qual surgiu a partir do filósofo inglês Francis Bacon, do filósofo francês René Descartes, do astrônomo italiano Galileu, do físico inglês Isaac Newton e outros. Thomas Hobbes escreveu O Leviatã e também escreveu Do Cidadão. Entendia que o homem era o lobo do homem. Lá para os anos de 1601 em diante, século XVII, o cientista Comênius foi o maior pedagogo daquele século, século XVII. Comênius propôs uma educação universal, independente do sexo ou da classe social, criticando os métodos cansativos e abstratos, propondo uma escola sem coerção. Essa ideia de coerção é bater no aluno, bater fisicamente, ou seja, sem coerção, sem bater no aluno. O filósofo inglês John Locke era contra a ideia de inatismo e de predestinação. John Locke afirmava que a criança nascia como se fosse uma tábula rasa. No século XVII, a escola foi passando a ter uma característica da escola moderna, a qual é administrada pelo Estado. Lá para os anos de 1701 em diante, ou seja, o século XVIII, estamos no século do Iluminismo. Diderot e D'Alembert escrevem em sua enciclopédia um programa educativo e também participaram Voltaire e Rousseau. O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, autor do Contrato Social e de Emílio, pode ser considerado como o pai da pedagogia moderna. Lembrando que a época moderna vai do século XV ao século XVIII. Nós estamos na época contemporânea. Segundo Rousseau, o aluno deve fazer apenas o que quiser. Mas, por outro lado, o aluno só deve querer aquilo que o professor quiser. Ou seja, parece uma contradição. O próprio livro do Franco Cambi faz esse comentário, que parece uma contradição. Eu penso que é bem estranho mesmo. Para Rousseau, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Para o educador suíço Pestalozzi, embora o ser humano seja bom, por outro lado, na fase madura, existe preguiça, ignorância, ganância, e somente a educação pode ajudar a superar. Para Pestalozzi, a educação se baseia também na psicologia e deve partir do simples e indo gradualmente para o complexo. No século XVIII, também ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, com o surgimento das fábricas e da produção em larga escala. E com isso surgiu a classe social do proletariado. Houve explosões demográficas, migrações e lutas de classe. As crianças também trabalhavam nas fábricas
e as famílias eram desestruturadas. Época contemporânea. A época contemporânea tem início em 1789, depois de Cristo, com a Revolução Francesa, em que houve a invasão da prisão francesa, conhecida como Bastilha, eliminando o sistema político francês conhecido como Antigo Regime. Depois, Napoleão Bonaparte apoia o programa de reconstrução da burguesia na França. Bastilha era uma fortificação que era utilizada como prisão na França. O Antigo Regime era formado por 3 estados. O primeiro era o clero, o segundo era a nobreza, e o terceiro estado era formado pela burguesia, pelos artesãos e também pelos camponeses. Segundo o doutor em História Luiz Edmundo Moraes, na Revolução Francesa, em uma assembleia, foi discutido se o rei teria soberania ou se a própria assembleia ficaria com essa soberania. Os que se sentavam à esquerda defendiam que essa soberania ficaria com a assembleia, mas os que se sentavam à direita defendiam que a soberania era do rei. É daí que surge o termo direita e esquerda utilizado na política. Os da direita foram derrotados e cresceu a influência dos jacobinos, ou seja, os da esquerda. A professora Apolinário diz o mesmo. Os jacobinos representavam a pequena burguesia e os gerundinos representavam a nobreza e a grande burguesia. E, na Assembleia, a influência dos jacobinos cresceu e muitos líderes dos gerundinos foram presos. Robespierre era o líder dos jacobinos. Com o filósofo alemão Johann Herbart, o qual se baseava também na psicologia, surge a ideia de pensar a pedagogia como sendo uma ciência. Para Herbart, a ética do dever exige empenho, esforço, que produz na criança uma personalidade autônoma e responsável. Herbart pensava a pedagogia como ciência e defendia que a educação não tivesse influência nem da igreja nem do Estado. Na primeira parte do século XIX, os socialistas utópicos, tais como Babeuf, Saint-Simon, Proudhon, Fourier e Owen, também escreveram sobre pedagogia. Babeuf propôs que os bens da igreja fossem vendidos e que, com esse dinheiro, o Estado fornecesse educação para todos. Saint-Simon propôs que os donos de indústrias, os cientistas e banqueiros deveriam atuar em prol das classes mais baixas. Proudhon valorizava o trabalho manual. Para Karl Marx e Engels, a educação é muito dependente da classe dominante. Para Karl Marx, em uma sociedade racional, toda pessoa a partir dos 9 anos de idade deveria se tornar um operário produtivo. O escritor russo Tolstói propôs que a escola tivesse atividades livres, que o estudo deve partir do interesse do aluno e que a disciplina deve ser uma autodisciplina, sem repressão. Para o sociólogo francês Durkheim, a educação é uma ação de adultos sobre as gerações ainda não maduras, para uma vida social. Durkheim valorizava o aspecto laico, racional, a disciplina infantil, o dever. Eu vou ler aqui no próprio livro do Durkheim, A Educação Moral, na página 159. Na vida, nem tudo é uma brincadeira. É preciso que a criança seja preparada para o esforço, para o sofrimento e, por conseguinte, seria desastroso fazê-la acreditar que se pode fazer tudo brincando.
Mas, por outro lado, a vida social não é um campo de batalha. Portanto, se a criança deve ser iniciada na vida adulta, não se deve perder de vista que se trata apenas de uma iniciação, que ela ainda não é um adulto, e por isso deve ser tratada de acordo com sua natureza de criança. A médica italiana Montessori dedicou-se ao tratamento de crianças excepcionais. O método de Montessori tem ênfase nas atividades sensório-motoras, tais como vestir-se, levantar-se, comer, e também em materiais didáticos, tais como peças de encaixes, blocos geométricos, materiais coloridos e sonoros. Para Montessori, liberdade é diferente de espontaneísmo, e a mente da criança absorve informações. Para o filósofo italiano Antonio Gramsci, a realidade não é transformada pela estrutura, ou seja, pela economia, mas sim a realidade é transformada pela superestrutura, ou seja, pela ideologia, pela cultura. A hegemonia cultural é construída por meio das muitas instituições educativas, tais como por uma escola única, pela imprensa, pelo teatro, etc. No fim do século XIX, surgiram na Europa e Estados Unidos as escolas novas, as quais tinham como característica a aprendizagem da criança, não só com atividades intelectuais, mas também com atividades manuais. Pierre Boulez chamava a escola nova de escola ativa. O experimento da escola nova foi iniciado em 1889, na Inglaterra, por Cecil Redi, em uma escola para rapazes de 11 a 18 anos. E essa escola deveria ser um pequeno mundo real. O filósofo norte-americano John Dewey foi o maior pedagogo do século XX. Para Dewey, a escola deve ser uma comunidade em miniatura, uma sociedade embrionária, em contato com a realidade do trabalho. E assim, as escolas devem valorizar e oferecer aos alunos atividades manuais, tais como tecelagem, carpintaria, cozinhar, etc. Para o psicólogo soviético Vygotsky, o pensamento verbal não é de nascença, mas é determinado por um processo histórico natural. As estruturas do pensamento possuem um estágio sincrético, ou seja, de intuição. Possuem um estágio de percepção objetiva e um último estágio de pensamento formal, o qual não é espontâneo, mas sim cultural, dependente de uma disciplina formal. Para o biólogo suíço Jean Piaget, a mente infantil passa por processos biológicos de assimilação e acomodação. O pensamento infantil divide-se em 4 fases, a saber, a fase sensorial-motora, a fase intuitiva, a fase operatório-concreta e a fase hipotético-dedutiva. Eu tenho 3 livros aqui do Piaget e eu vou ler algumas partes, alguns trechos. O curioso é que o próprio Piaget, em seu livro, diz que as crianças praticam a exclusão do próprio grupo infantil, a fim de punir alguma criança trapaceira. Com isso, vemos que Piaget também mostra o lado negativo das crianças, os trapaceiros, e mostra a ideia de punição e de exclusão, as quais são praticadas pelas próprias crianças. Esse é o livro do próprio Piaget, O Juízo Moral na Criança, na página 162, vamos ler. Há, em primeiro lugar, a exclusão, momentânea ou definitiva, do próprio grupo social. É a punição que as crianças praticam com frequência entre si.
quando renunciam, por exemplo, a brincar com um trapaceiro impenitente. Em outro livro que eu tenho aqui do Piaget, é interessante observar que para Piaget o respeito é uma mistura de medo com afeição e que o respeito é um sentimento essencial. Vamos ver aqui nesse livro, que é do próprio Piaget, Psicologia e Pedagogia, na página 162. A criança, de fato, tem pelo adulto, em geral, e inicialmente por seus pais, esse sentimento essencial, feito de uma mistura de medo e de afeição, que é o respeito. O próximo trecho que eu vou ler do livro de Piaget possui um detalhe sutil, porém esse detalhe está escrito no livro de Piaget. Piaget diz que a educação baseada na autoridade e baseada apenas no respeito unilateral, tal educação apresenta problemas. Observe que Piaget não reprova a autoridade do professor. E também Piaget não reprova o respeito que o aluno tem que ter pelo professor e o respeito que o aluno tem que ter pelos outros alunos, os outros funcionários da escola. Mas sim, Piaget explica que o respeito não pode ser apenas unilateral, ou seja, não pode ser apenas de um para o outro, não pode ser apenas do aluno para o professor, mas tem que ser do professor para o aluno também. Ou seja, não pode ser apenas de um, tem que ser dos dois lados. Ou melhor, mais do que dois lados, porque o professor e o aluno tem que respeitar os outros alunos também, tem que respeitar os outros funcionários da escola, assim como os outros funcionários da escola têm que respeitar o professor, os alunos. Ou seja, seria um respeito multilateral de todos os lados, não apenas de um lado, que é algo óbvio. É esse livro aqui, Para Onde Vai a Educação, o livro de Piaget, página 107 e 108. Com efeito, a educação baseada na autoridade e no respeito apenas unilateral apresenta os mesmos inconvenientes, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista intelectual. Para o psicólogo norte-americano Skinner, os aparelhos, as tecnologias utilizadas para ensinar são algo pedagogicamente positivo, permitindo a autocorreção, etc. Para o psicólogo norte-americano Brunner, o ensino infantil deve conter ação, imaginação e linguagem simbólica. Na teoria de instrução de Brunner, a progressão da aprendizagem se baseia no princípio do reforço e que estimule a vontade de aprender por meio da curiosidade. Os problemas sociais e econômicos condicionam a educação. Para Brunner, é possível traduzir qualquer ideia para a compreensão da criança, de qualquer idade. Somente após a Segunda Guerra Mundial, terminada em 1945, que as grandes massas na Europa teve acesso à escola, até a pré-adolescência. Não apenas os políticos, mas também as indústrias queriam a ampliação da obrigatoriedade escolar, a fim de preparar pessoas habilitadas para o mercado de trabalho. Mas aí está um ponto de reflexão. Segundo a sua opinião, ou seja, o aluno vai para a escola porque é obrigatório. Se os pais não enviarem os filhos para a escola, existe uma punição para os pais. Existe uma obrigatoriedade nisso. O que vocês pensam sobre isso? Após a Segunda Guerra Mundial, as mídias em massa, por exemplo, a televisão, tornaram-se verdadeiros e poderosos educadores, agindo profundamente na população desde a infância. Então,
com o surgimento da TV, todo mundo ligado na TV, as crianças. E hoje nós temos a internet, está todo mundo ligado na internet, a TV também. Enfim, então todas essas mídias de massa, elas influenciam, elas de certa forma educam, ou para o bem ou para o mal. Depende de como nós vamos utilizar. Mas aí nem todo mundo tem essa consciência, né? Uma criança vai ter a consciência de separar o adolescente, então pode ser que sim, pode ser que não, até nós adultos, né? Então fica outra reflexão para vocês. Na América do Sul, houve uma dedicação à alfabetização de adultos, por exemplo, com Paulo Freire. Eu vou ler aqui um trecho do livro do Paulo Freire. Esse é o livro do Paulo Freire, Professor Assim, Tia Não. Eu vou ler na página 115. Direito, por exemplo, a brincar, mas tem o dever de respeitar os outros. Direito de achar o estudo aborrecido, cansativo, mas também tem o dever de cumprir com suas obrigações. Pedrinho, como todos nós, precisa de limites. Ninguém pode fazer o que quer. Sem limites, a vida social seria impossível. No século XX, após o Concílio Vaticano II, em 1961, Dom Lourenço Milani propôs a aprovação automática, ou seja, quando você não repete o aluno. Bem, essa questão de aprovação automática é outro ponto a ser refletido e sempre repensado.